se você estivesse entrando no digital hoje e tal, qual caminho que você seguiria? Apesar de ser muito tímido, sempre ser uma pessoa introvertida, acho que a vontade de ganhar dinheiro É maior. supera a timidez, assim, então você tem que meio que arriscar. Cara, eu vi um dado esses tempos que só 4 mil pessoas na Hotmart faturaram mais de 1 milhão, historicamente. Na Rocket Chip a gente procura quem já fatura mais de 2 milhões, só pelo fato de não ser rentável faturando menos do que isso. E são poucos esses no mercado, tá muito pulverizado o faturamento. Praticamente um vestibular da USP. É, ou mais concorrido até. Salve, salve! Começando aqui mais um episódio do Arsenal de Mentores. Hoje estou com um amigão meu aqui, o Felipe Adam. Ele é fundador da Rocket Chip, estrategista digital. Ele já trabalhou com grandes nomes aqui do digital, trabalha até hoje como o Flávio Passos, com a Fluency Academy, que é a gigante dos idiomas. Além disso, ele fez uma coisa muito rara no digital, ele tirou um sabático de 1 ano e meio, o sonho de todo mundo que começou ali no trabalho 4 horas por semana, querendo pôr o notebook na praia. E ele viveu o sonho, então ele vai contar um pouco aqui pra gente. Filipão, bem-vindo aí, cara. Alegria te receber aqui. Prazer é meu. Pô, primeiro vamos começar por aí, cara. Você é um cara que teve muito resultado no digital, trabalhou em lançamentos de 8 dígitos, vários lançamentos de 8 dígitos. Teve uma comunidade grande ali ao seu redor, apesar de você não ser um cara que produz tanto conteúdo. E, pô, de repente, assim, você estava num nível muito alto e você resolveu dar uma desacelerada. Como que foi essa decisão e como que isso impactou nos negócios? Assim, lados positivos e negativos pós-sabático. Cara, primeiro falando sobre a decisão de sair, ela veio muito de um desgaste físico, emocional, que muito tempo no digital proporciona. Comecei lá em 2016 e fui criando... Mas você acha que você estava com burnout, essas coisas? Eu me sentia como? A gente adora se diagnosticar, né? Porque, meu, tipo... mas... Hoje em dia o pessoal respirou, espirrou, já tá com burnout. Então. Eu tava cansado, desgastado, sem vontade de trabalhar, de produzir. Acredito que fiquei muito tempo focado em algo que não era minha identidade, tipo essa vibe de mentoria high ticket, mastermind, viagem, Dubai, enfim, todo esse ecossistema realmente parecia meio estranho. Você acompanhou, né? Todo esse ecossistema me desgastou muito porque fugia, de certa forma, da minha identidade. E chegou ali 2021, também teve pandemia. E quando chegou 2022, eu estava no ápice do desgaste. Falei, amor, e se a gente saísse para viajar? A gente recebeu um sinal que foi o dono do apartamento pedindo ele de volta, que ele queria vender. Eu falei, mano, não vou mudar de novo, ainda mais estando cansado assim. E a gente decidiu viajar. Aí você decidiu fazer uma coisa mais cansativa ainda. Mas a gente gosta bastante, né? Eu já tinha morado fora e já estava planejando essa viagem faz tempo, principalmente antes de ter filho. E aí a gente saiu. A ideia inicial era viajar 2 anos. A gente acabou viajando 1 ano e aí parou na Espanha. Vocês cansaram de viajar em determinado momento. É chato falar isso, mas a gente cansou de viajar. Precisei tirar umas férias da viagem. Tentei viver assim, o estilo de vida nômade digital, nômade milionário. Mas é cansativo, assim, porque você está numa cidade, você está lá no interior da Índia e está acontecendo algo no Brasil, parece tão distante, assim, você está lá num templo e não dá vontade de trabalhar, assim, você se desconecta de certa forma. Então eu fiquei trabalhando 10 horas por semana, em média, nessa época. Pô, chegou perto, era 4, né? Então, 10. mais apagando incêndio quando precisava e aí foi isso. Mas qual que foi o roteiro que você fez, assim? Como que você planejou, assim, uma coisa, tipo, primeiro a gente vai pra tal lugar, depois pra tal lugar e tal? Sim, a gente começou pela Colômbia. E qual que era o critério, assim? Grandes eventos, shows que a gente queria acompanhar, eventos. Então, por exemplo, eu sabia que eu queria ir no show do George Ezra, do Vance Joy, do Arctic Monkeys. Aí eu vi onde que ia ter no mundo. Também juntei com a Copa do Mundo, Oktoberfest, e eu fiz um roteiro em torno desses grandes eventos. A gente começou na Colômbia, foi para América do Norte, né, Estados Unidos, Canadá. De lá, depois foi para Europa, depois para Egito e aí a Ásia, que foi a parte mais diferente, assim, que a gente ainda não tinha visitado. Então a gente começou na Colômbia e terminou em Singapura, basicamente. E aí de Singapura a gente voou para a Espanha, que aí é onde eu tô morando, decidi ficar. E aí você ficou 6 meses lá e tal e... A gente ficou, na verdade, procurando um lugar para ficar, né? Primeiro eu peguei 2 meses de Airbnb,
Aí tem toda a negociação para conseguir uma casa lá. É complicado não ser empregado lá. Uhum. Quando você é empresário ou autônomo, meio que te respeitam menos, parece lá, é bizarro, assim. E aí, você não tendo como comprovar a renda, você tem que conversar muito com o dono, você tem que achar um dono que acredite em você, tem que fazer um network, tem que convencer o cara a aceitar seu dinheiro. E lá é algo muito comum, apesar de ser um país com um custo de vida muito bom. Eu vivo como se eu vivesse em São Paulo, talvez até mais barato. Eu tive que, por exemplo, adiantar 15 meses de aluguel. Então tem que ter um preparo mínimo, assim, mas vale a pena. Agora que você já morou um tempo mesmo lá na Espanha e tal, né? Você tá bastante tempo fora aqui do Brasil. O que você percebe, assim, com esse olhar mais estrangeiro? O que tem de legal aqui no Brasil e o que tem de muito que não é legal aqui, que é muito legal fora? O que não tem de legal, principalmente, é segurança, assim. E quando você fala disso com alguém que não saiu do Brasil ou que está aqui ainda, as pessoas não entendem, porque elas estão acostumadas, assim. Só que, para Camila, por exemplo, que é mulher ainda, ela pode sair na rua, correr, celular na mão, não tem nenhuma preocupação, assim, de algo acontecer. Isso é impagável, assim, é uma sensação de... Você só sente quando você tem contato com o oposto, que é não usar o celular dentro do carro, porque alguém pode ver e quebrar sua janela, e não pegar um lugar que você podia 10 minutos andar porque é perigoso. Esse é o principal, assim, a gente se sente muito bem lá. Óbvio, o Brasil tem suas vantagens, principalmente de networking. Por exemplo, estou aqui com você, já tinha te encontrado umas 2 vezes quando eu voltei, agora. Encontrar os amigos, encontrar clientes, fechar novos clientes, tudo isso o ambiente proporciona mais. A Europa é um clima de já tá tudo bem, assim. Parece que a galera não quer ganhar dinheiro, não tem essa veia empreendedora lá, né? Você vai num café lá, é comum um café ter 2 mesas e abrir às 10 da manhã, fechar meio-dia, depois abre às 8 da noite. O cara só quer fazer o dele, sabe? Os caras estão em outro ritmo. Tá num ritmo mais acelerado e... Que pra vida é melhor, não? Mas eu acho que vem de uma história de mais sofrimento, sofreram muito e agora estão aproveitando a vida, mais tranquilos e tal. E no Brasil não, aqui é o contrário, assim, né? A gente foi colonizado e quer ganhar dinheiro, e quer provar para os outros que a gente tem o melhor carro e tem essa vibe, acho que mais americana, assim, talvez, né? Não sei. Sinto mais isso, o Brasil é bom para empresa e lá é bom para viver a vida. Mas você pensa em fazer negócios lá e tal? Eu tenho uns caras que são da Espanha, você até se conhece o Sérgio, o Gamboa. Sim, o Gamboa, sim. Os caras participam do meu mastermind e tal. Eu queria saber, você pensa em trabalhar lá? Assim, fazer negócio com gente de lá? Porque uma vez o JP da Hotmart falou pra mim, falou assim, não, cara, realmente o mercado é muito menor, mas a moeda é 6 vezes mais cara, né? De repente uma coisa compensa a outra. Qualquer coisinha de 100 euros que você vende é quase R$1.000, né? Tipo, R$600 mais o... Enfim. Por enquanto, como eu ainda não falo espanhol fluente, em Málaga o espanhol, que eu tô no sul ali, perto da África. É até um pouco mais difícil, né? É bem mais difícil. É tipo uma comparação português do Brasil com português de Portugal, assim. Eles não se entendem, por exemplo, o malaguenho não fala com o colombiano muito bem, assim. Eu tô conhecendo mais brasileiros que tem negócio lá. Meu círculo social de espanhóis ainda é do pádel, do esporte, que a gente conheceu por ali, não é ninguém empresário. Mas talvez no futuro eu pense nisso. O que estão surgindo são oportunidades com brasileiros que têm negócios lá, em Portugal e na Espanha. Fica mais fácil de encontrar eles, assim. E aí estão surgindo. Não sei se no futuro eu vou fazer alguma coisa, mas não é minha intenção. Como o meu custo de vida lá é igual de São Paulo, eu não tô tão na vibe de, tipo, fazer dinheiro. Preciso ganhar dinheiro em euro. Tá. Então, né, eu ganho aqui, ponho no Payoneer lá que você saca lá da Hotmart, e eu transfiro para Wise e vida que segue, assim. Sim. E, cara, eu acredito que você, apesar de você ser um cara bem introvertido, assim, você sempre foi um cara que teve uma coisa que eu sempre falo das habilidades sociais bem desenvolvidas, né? Por exemplo, quando você abordou o Flávio Passos, como você abordou o Ravi, porque você pegou esses caras que são gigantes, beleza, eles não eram tão grandes na época, tal, mas assim, então primeiro, você enxergou o potencial, que os caras poderiam ficar gigantes, e você soube
abordar eles. E acredito que tanto para o cara que é gestor de tráfego, quanto para o cara que é coprodutor, estrategista, a dificuldade sempre é essa. Ah, tá, mas o Felipe consegue porque ele tá com o Flávio Passo, com o Ravi, o Rodrigo consegue porque ele tá trabalhou com o Serbase, com o Ícaro, com não sei quem. E no final, é o contrário, na verdade, né? É justamente que você trabalha com esses caras porque você soube fazer a engenharia social da coisa. Queria que você contasse um pouco como que foi nesses dois casos e como que você desenvolveu isso e como que você vê a sua prospecção de clientes e tal. Boa. Apesar de ser muito tímido, sempre ser uma pessoa introvertida, acho que a vontade de ganhar dinheiro É maior. supera a timidez, assim. Então você tem que meio que arriscar. Mas eu perdi muito dessa timidez na faculdade. Por isso que eu não gosto quando falam de faculdade não adianta de nada, porque, cara, se não fosse a faculdade, eu não teria desenvolvido nenhuma habilidade social, assim. Uhum. Se eu tivesse saído do colegial do jeito que eu saí, tipo, eu fiz técnico de informática, não ia para lugar nenhum, assim, sabe? Então, não só a faculdade, entrei, trabalhei na Atlética, tinha muitos amigos ali, tranquei, fui morar fora, me aventurei em outro idioma, né? Dava aulinha de matemática para criança lá no Kumon, em Londres. Trabalhei na recepção de um hostel. Fiz algo que é muito fora da minha zona de conforto, que é ser guia de pub crawl, que é levar a galera para beber nos pubs em Londres. Isso me ajudou muito a ser bom em small talk, assim, e dialogar com as pessoas. Aí quando eu voltei, estava meio que transformado, quando eu voltei dessa viagem, desse intercâmbio. Isso me ajudou a, pelo menos, não ser tão tímido, assim. Ainda não gosto muito de aparecer, de subir em palco e tal, mas, né, um a um, tomar um café, eu sempre me aventuro, assim, não tem... Mas mesmo assim, né? eu também não gosto muito, mas eu acho que é parte do... É um preço que você paga pro crescimento, assim. Então, às vezes eu prefiro não crescer tanto e não pagar tanto preço, assim. A gente sempre fala disso, né? A gente não quer ser bilionário, a gente quer ali uma boa qualidade de vida. E aí acho que é isso. E aí quando eu estava na faculdade ainda, eu peguei um estágio em marketing, sabia que era a área que eu queria ir. Fiquei lá 6 meses na ClickBus. Foi meu primeiro contato com tráfego. Entrei num ambiente que eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Eles já investiam 50 mil reais por dia em Google. Por isso que quando depois eu fiz o shift para o digital, me impressionavam muito os números assim, de investimento. Lá desse estágio entrei na Viver de Blog, trabalhei com o Henrique, isso janeiro de 2016. Fiquei lá alguns meses, ele fazia aqueles eventos com o Goff. High stakes. High stakes. High stakes times. E o Flávio era próximo do Goff nessa época. E eu vi uma palestra do Flávio lá, por exemplo. Vi uma oportunidade ali de fazer algo. Ele não tinha curso online nem nada, ele só tinha começado a Pura Vida há pouco tempo. Que eventualmente foi vendida por um caminhão de dinheiro. Tem um pé quente. E aí o Flávio tinha essa vontade de fazer os cursos online dele, até o Goff talvez fosse lançar ele, mas acabou não indo para frente. E aí eu sempre prospectei esses grandes clientes via forma escrita, que eu consigo pensar melhor, consigo tentar me colocar no lado de quem está lendo. Então, escrevi um e-mail muito cuidadoso para o Flávio. Inclusive, ele até falou isso, né? Que uma das coisas que levou ele a tomar essa decisão foi que você tinha mandado um e-mail muito bem escrito para ele e tal. E aí, nessa época, eu mandei um e-mail, até esqueci o assunto, depois que eu vi, assim, ainda bem que ele relevou. Que ele relevou e abriu. E aí a gente seguiu conversando e foi ali que eu comecei. Nessa época eu era lançador mesmo, eu fazia tudo do Flávio, desde escrever os CPLs, que era CPL gravado, essa época de lançamento, né? E aí a gente foi crescendo. Acredito que a gente já tinha feito 3 lançamentos quando eu prospectei o Ravi. E aí foi pelo Instagram, tipo, parabéns aí e tal. Da hora. Mandou aquele pombo sem asa. Porque a comparação era com o Mário e era muito, nessa época, diferente o que o Ravi estava fazendo. Era um cuidado com o CPL, tinha animação, e ele era muito bom, ele falava 5 idiomas. Eu falava, cara, nossa, esse cara vai explodir. Mas eu lembro de mandar uma mensagem no Instagram, precisar de uma ajuda, tamo aí. E, enfim, foi nessa e em algum momento deu certo. E esse começo da minha empresa, eu ainda era minha MEI, chamei um amigo para me ajudar. Edu, na época, né, você faz o Google, eu faço Facebook, a gente começou a se dividir. E a Fluence foi crescendo muito. Eu precisei começar a contratar gente para tocar. E aí
nasceu a Rocket Chip, basicamente. Tive que contratar 8 gestores de uma vez, praticamente, e para que a gente conseguisse tocar a operação da Fluence, que não parava de crescer. Começou a rampar em número de línguas, em lugares do mundo, em experts. E chegou um momento que tinha 2 lançamentos por semana. Caramba, pesado. Pesado. E eles cresceram muito, a Rocket foi crescendo em torno deles. E você é o cara que faz a gestão da Rocket? Eu fui CEO, saí na época do sabático. A Jo, que é minha parceira, ela assumiu nessa época. E agora eu voltei a ser CEO da Rocket Chip. Mas então, porque tem muito essa conotação assim do cara que é o CEO, né? Por exemplo, na minha empresa, o Lucas é o CEO, mas ele faz um papel muito mais da porta para dentro do que da porta para fora, né? Ah, tá. Ele é um CEO no sentido assim de ele é o cara que vai ter a palavra final na maioria das coisas e tal. Ele ajuda muito na estratégia, né? Mas eu vejo assim, eu faço essa parte da visão, assim, né? Pra onde que a gente vai, com quem a gente vai fazer negócio, que tipo de negócio a gente vai fazer. Mas ele que é o CEO. Mas ele faz muito esse papel de... Ele que cuida da operação, né? Ele que fala com as pessoas e tal, né? Ele que lidera mais as pessoas. Você faz esse papel de liderar as pessoas e da porta pra fora? Não, eu faço mais o seu papel. Você faz o papel mais da porta pra fora. Eu não sou muito bom de liderar as pessoas. Parto do pressuposto, se eu pedir algo, a pessoa vai entregar e não gosto de ficar cobrando, assim. Não dá certo esse acompanhamento e... É uma outra habilidade. É, uma outra habilidade. Então, quem faz isso hoje é outra pessoa na empresa, no caso o Mika, e ele coordena todo o operacional. Quantas pessoas você fala da sua empresa? Umas 4. Ah, legal. Às vezes eu vejo isso também. Tem gente que fala assim, pô, eu converso com 15 pessoas. Eu fico, meu, como? Não, é difícil. Tem um momento que todo mundo se reúne, né? Tudo online. Mas no dia a dia, assim, converso principalmente com 2 pessoas e algumas vezes ali um call semanal, quinzenal com 4 pessoas. Tipo. E acho que funciona muito bem, assim. Eu não tentei ser o cara que fica em cima de todo mundo, que fica dentro ali do Slack coordenando, porque eu faço isso muito mal. Eu sou mais a visão, para onde vai, parcerias, consigo olhar as coisas e melhorar elas, mas não coordenar projetos. Sim, sim. Eu acho que o Lucas, por exemplo, ele não chega a coordenar o projeto, mas ele que é responsável pelas pessoas que coordenam os projetos, né? Uma coisa que eu gosto é estar envolvido, eu estou tentando voltar nisso, entrevista, assim, tentar selecionar as pessoas que vão entrar. Putz, isso faz muita diferença. Acho que eu tenho um olhar mais criterioso, se o cara vai ser um bom gestor de tráfego, se não vai ser, se ele vai ser um bom estrategista, se não vai ser um bom copy. Acho que a galera acaba muito num processozinho, que eu tento olhar mais com o meu olhar de dono, assim, acho que isso faz diferença. E quais são os planos agora dos seus negócios como todo? Porque você foi para várias coisas, né? Tipo, Mastermind em Dubai, andar de lancha. Aí, pô, você tinha os seus produtos de tráfego e tal, mentoria, Mastermind, a Rocket. Qual que é a sua ideia agora daqui para frente? Você quer ser estrategista? Tipo, como se fosse pegar coproduções de novo, ser sócio de algum expert, focar nessa parte de tráfego? Qual que é o plano aí daqui pra frente? E eu também queria saber se você planeja, tipo, períodos curtos ou se você planeja períodos mais longos, tipo 5 anos e tal. Planeja em que sentido? O seu negócio. Você fala assim, pô, meu negócio tô direcionando pra esse lugar aqui. Então, sei lá, eu quero conquistar isso nesse ano, para daqui a 4, 5 anos tá assim. Uhum. Ou se você planeja assim, sempre só o próximo ano. Eu tenho uma grande dificuldade de planejar a longo prazo, assim. Muda tanto. Imagina 5 anos para trás. Sim. Nossa, para mim é impossível, assim, planejar de alguma forma onde teria chegado. Mas, por exemplo, no caso lá do Ravi, pô, dá para ver que claramente os caras estão planejando ter equity. Né? Eles montaram uma estrutura para que eventualmente um dia eles tivessem equity. Né? O negócio foi feito de um jeito para isso. Mas eu não acho que há 5 anos tinha essa noção. Uhum. Acho que foi acontecendo de uma necessidade, de uma vontade do Ravi sair de cena. Sim. Aí foi acontecendo o negócio, talvez eles tivessem uma ideia. Essa é a minha visão. Não claro. Mas acho que foi mais acontecendo do que um super planejamento de 5 anos, assim. Então você planeja mais um ano, assim? 1, 2 anos. E qual que é o seu planejamento para o seu próximo 1, 2 anos, então? Eu tive um momento que eu cometi um erro no passado, que foi escolher a área de educação, assim. Uhum. A gente viu o movimento do Sobral, a gente pensou, também consigo fazer algo parecido, também vou ensinar gestores de tráfego. Só que eu devia ter focado na agência e escalado ela, ao invés de olhar para duas coisas, assim.
Mas foi mais uma questão porque você dividiu as forças e você acabou que não fez nenhuma coisa nem outra no nível que você queria. Em 2 níveis. Teve esse, da falta de atenção, e teve o nível de eu criar meus próprios concorrentes. Como minha agência era meu negócio principal, diferente do Sobral, por exemplo, eu ajudei as agências de tráfego a amadurecerem. A gente basicamente vendeu processos. Então, muita gente do meu mastermind de tráfego modelou nossa agência e conseguiu... E pegam clientes que poderiam ser seus. Sim. E conseguiram crescer até mais do que eu. Então, foi um erro estratégico. Fui indo na onda do mercado, sim. Então, voltei atrás. Antes de viajar, meio que dei uma encerrada, uma enxugada na esteira de produtos. E agora eu vou voltar a focar na agência. Talvez tenha uma área educacional, uma esteira, mas mais voltada para infoprodutores, de forma que isso faça parte do funil. A pessoa compra um curso ali sobre performance, sobre como melhorar os resultados do info dela e cai no fundo do funil, que é a agência. Estou indo por aí e por outro caminho, que é de fazer sociedade com experts. Acho que eu tenho o pé quente, de certa forma, porque... O Flávio foi vendido por, sei lá, bilhão. O Ravi também. Flávio, né, fez a venda para a Nestlé e, de certa forma, né, até conversei com ele, boa parte do multiplicador que ele conseguiu foi por causa da parte educacional, que fomentava o orgânico da Pura Vida. Então, esse combo de educacional com e-commerce funciona muito bem. A Fluence agora, né, que já saiu essa notícia, já é pública, vendeu 20% mais ou menos, algo por em torno 200 disso. E sei lá 280 milhões, quase 300 milhões. Valuation de 1,5 bilhão. Valuation de 1,4 bi, para o mesmo fundo da Hotmart. O DA, né? General Atlantic. E falei, pô, eu tô quase desde o começo nesses negócios e não fiz nada para mim. Então, estou nesse momento de encontrar experts que queiram construir algo que eu consiga ajudar e ser sócio deles. Porque tem muita gente começando e eu estou num outro ponto agora onde eu já tenho uma empresa de 30 pessoas. Quando era o Flávio, eu era MEI. Quando era com o Ravi, era eu e mais um só. Mal era uma empresa. Então, não dá para, não tinha essa mentalidade de ser sócio, assim. Agora é diferente, vou atrás disso. Mesmo que seja um negócio que eu tenho menos porcentagem, enfim, acho que a gente já tem mais maturidade para isso e para ajudar outros experts. E quais são os critérios objetivos que você avalia? Do tipo, o que você percebeu que esses caras, assim, iam estourar antes deles estourarem? Ou o que você procura nos seus próximos projetos? Acredito que você tem que olhar e falar, uau, esse cara é muito bom, né? A pessoa tem que ser, na minha opinião, tá? De 3 uma, ou muito inteligente, sei lá, Ítalo Marcilli, um maluco que você vê ele falando, você fala, caramba, o maluco estudou. Ou ela tem que ser pelo menos bonita, né? Tem que ser atraente de alguma forma, ou muito engraçada. Eu vejo esses 3 pontos, né? Então... Eu tô aqui pensando assim, bonito não, engraçado não, inteligente... Inteligente, vai. Filósofo. Então eu olho um pouco para isso e meio que feeling também, né? Você consegue ver, cara, esse cara tem potencial. Mas você escolhe, assim, nichos específicos que você quer trabalhar? Ou você acredita que tem muito nicho que tem potencial, que às vezes não está tão no meu radar? No meu modelo de agência, como a gente coproduz, tem uma comissãozinha menor do faturamento do expert, porque a gente não faz tudo, a gente faz na minha agência performance, que é tráfego, dados, estratégia. Então vocês não vão fazer a copy, por exemplo? Não, pelo menos não na Rocket Chip. Talvez eu tenha um outro modelo onde eu faça tudo. Estou estudando esse caminho. Na Rocket Chip, imagina que se eu tiver 5%, 10% de coprodução, uma pessoa que faz 6 em 7 me deixa no prejuízo. Eu não consigo nem alimentar a equipe se eu for focar nesse tipo de expert. E que está tudo bem, que é um resultado bom para ele na pessoa física, mas não para o meu modelo de negócios. E na Rocket Chip a gente procura quem já fatura mais de 2 milhões ano, só pelo fato de não ser rentável faturando menos do que isso. E são poucos esses no mercado, não são tantos. Está muito pulverizado o faturamento. Tem muita gente fazendo 6 em 7, fazendo o seu, com equipes familiares ali. E tem pouca gente fazendo mais de 2 milhões, né? Imagina 10 milhões ano. Cara, eu vi um dado esses tempos que só 4 mil pessoas na Hotmart faturaram mais de 1 milhão. Então... Historicamente. A gente fez um estudo uma vez, a gente estima que tem uns 2 mil players que faturam mais de 2 milhões ano.
Isso não é muito. Imagina que tem 50 mil gestores de tráfego. Se cada um estiver prospectando, estiver procurando alguém para fazer o infoproduto, é uma competição muito, muito surreal. É praticamente um vestibular da USP. É, ou mais concorrido até. Mas, por outro lado, pessoas que estão no seu nível tem pouquíssimas, né? Sim, sim. Mas tem poucos... tem muita gente querendo montar a equipe própria, tem vários outros fatores. Por isso que agora que eu estou mais confortável financeiramente, eu vou atrás de quem esteja começando. Então, estou conversando com experts que às vezes têm 500 mil seguidores, que eu vou lá e vejo que tem muito 500 potencial. 500 mil seguidores ou 500 ou 1000? 500 ou 1000. Fui lá em Taubaté conversar com um carinha que tem 1000 seguidores. Eu vi um potencial ali. Ao mesmo tempo também converso com quem tem 1 milhão de seguidores, mas é um outro papo. Pô, você viu aquela menina que eu te mandei lá do inglês? Sim. Você achou ela boa? Achei. Então, já tem 200 mil seguidores. Já é um estágio talvez meio termo ali, né? Tem muito potencial. Esse nicho de idiomas é infinito, assim, eu vejo. Porque tem um monte de gente no mercado. Tinha o Mairo, veio o Ravi, tem, não sei, 500 mil alunos. E não mexe o ponteiro da fluência no Brasil. Ainda tem 1% fluente, a mesma métrica desde sempre. 5% sabem um pouquinho, 1% são fluentes. Então é um nicho infinito. Eu quero apostar mais nesse nicho de idiomas, porque como eu estou muito conectado com viagem, com morar fora, estou com a fluência desde o começo, né? Quero caminhar um pouco para esse lado. Esse lance do nicho de idiomas, cara, para mim tem um problema no modelo de negócio que é você não tem LTV, né? Como que você consegue ter... Você pensa em... Você conseguiu achar uma equação para ter LTV? Ou tem que valer a pena mesmo naquela primeira venda e pensando que a escala é infinita? É isso que dá lucro do negócio, eu acho. Eu acho que tem LTV, é só que a boca do funil dá muito dinheiro já, a galera nunca focou, assim. Mas tem toda a parte de conversação, porque seu inglês nunca está perfeito, você sempre pode melhorar ele. Eu morei fora e ainda tenho sotaque, o brasileiro tem muito a pira do sotaque, que não tem em nenhum outro lugar do mundo, de perder o sotaque. Então, para mim, o LTV se constrói depois. Isso eu acho muito engraçado, cara. Assim, aqueles anúncios, o professor é gringo, assim, e ele fala, cara, você tem que falar sem sotaque. Eu vou te ensinar a falar inglês sem sotaque nenhum. Fala, pô, mas... E o brasileiro ama, nossa, o gringo falando português, ninguém liga. Mas a gente quer melhorar o nosso, assim. Acho que medo de ser julgado lá fora. Mas, cara, isso é uma coisa que eu acho que não existe, né? Assim, claro, sei lá, você pega o Rodrigo Santoro e tal, os caras treinam especificamente para isso. Para assumir, né? Dá uma melhorada. Vai tempo, ainda mais sem imersão, sem morar lá. Porque, assim, eu morava em Londres, mas eu cheguei a morar com 14 pessoas, tudo brasileiro e italiano. Ninguém falava bem, assim. É difícil mudar mesmo o seu sotaque, tem que estar muito tempo envolvido. Ou pode estar aí o LTV em aulas de conversação, aulas de melhoria de pronúncia. Esse é um nicho a ser explorado. É um nicho a ser explorado. É um eliminador de sotaques. Com o IA estão surgindo mais coisas e mais velocidade, assim. Que a IA te corrige a pronúncia. Que legal. E exige menos o papel do creator. Mas eu aposto muito nicho de idiomas, acho que é infinito e você está, de certa forma, assim, não gosto de falar isso, mas parece um pouco mais nobre do que vender o sonho de estar em Dubai e vendendo... Não, total. Eu vi o Mairo falando isso no Flow. Você viu essa? Não vi. Ele falou assim, cara, pra mim, ele meio decepcionado, assim, com o mercado digital e tal, né? Aí ele falou uma coisa assim, ele fala, pô, todos os caras que estão entre os que vendem mais são pessoas ensinando as pessoas a vender mais. Mas, cara, no final, eu acredito que é porque essa transformação é mais tangível, né? É mais fácil falar pro cara, você vai me pagar R$1.000 isso aqui, eu vou te ensinar a fazer um negócio que você vai ganhar 2.000, pô. É mais... Existe isso, né? Putz, esse cara ensina a ganhar dinheiro e ganha dinheiro ensinando a ganhar dinheiro. Tipo, você tem um certo preconceito, mas tá errado? Não sei. Às vezes realmente está ensinando. O problema é quando não tá, quando as pessoas não conseguem replicar. Mas o idioma, realmente, eu sinto que tem algo palpável. Isso que eu ia falar também. O idioma tem essa mesma coisa que tem de você vender o dinheiro, que também é palpável. Então, a transformação é óbvia. O que eu vou aprender comprando esse curso de inglês? Você vai estar falando inglês, o inglês realmente abre portas. Existe toda a copy. Você vai conseguir mais oportunidade de trabalho, você vai conseguir conversar com pessoas quando você viaja. Mas é verdade, de certa forma. Não, só para estudar, né? Eu só consumo conteúdo em inglês, quase. Não
Não procuro coisa em português, porque eu sei que em inglês vai ser da onde estão pegando. Assim, hoje em dia, até com a coisa que você falou, né, da IA, tudo se traduz e tal. Se o cara tiver um pouquinho mais de paciência, ele consegue até traduzir tudo muito mais fácil do que era antes. Pode ser que mude o mercado daqui 6 meses e Vai tal. começar a vir tudo, tudo dublado. Tipo o Mister Beast, por exemplo, né? Já tem canais dele no mundo todo. Pô, várias tem línguas, o Dan Cole, que é um expert que todo mundo copia. É um expert gringo que eu gosto pra caramba, ouço há mais de um ano e, pô, um monte de expert copiando os vídeos dele, até copiando headline e tal. Isso não aconteceria se ele já estivesse traduzindo o conteúdo dele para português, por exemplo. Eu não gosto muito quando tem essa cópia, eu gosto quando as pessoas são mais criativas e tal. Mas talvez acabe isso se os experts gringos conseguirem, né, já traduzir simultaneamente todo o conteúdo deles. Eu já estou vendo isso acontecer, já tem gente fazendo em português, assim. E o que você vê, assim, de transformação mais imediata no mercado de infoprodutos por causa da inteligência artificial? Primeiro vai ser mais a parte de criativos, acredito, e de copy. Toda a parada de Midjourney e esse fazer de imagens, agora vai começar mais vídeo, acho que vai mudar um pouco o mercado de criativos. Tipo deepfake era. Porque imagina que todo mundo aqui, mas a maior parte da galera que te ouve trabalha com experts. E a gente sabe que o problema do expert principal é gravar criativo, assim, né? O pilar principal do tráfego é criativo, é o que faz mexer o ponteiro, assim. E, ao mesmo tempo, tem esse paradoxo do expert não querer gravar criativo. Isso pode mudar se a IA tiver a voz dele e conseguir, né, produzir vídeo sem ele, assim. Pode ser algo que mude o jogo, assim. Mas é difícil prever se todo mundo começar a fazer isso. Como vai ser? Todo mundo vai ter criativos bons. Eu não sei como que vai acontecer. Mas vejo que a parte de criativos e a parte escrita, obviamente, são os primeiros a mexer o ponteiro, assim. Você acha que vai rolar aquele lance que os atores estão protestando deles perderem o emprego e tal? Caramba, não, acho que não. Tipo assim, não, da galera do tipo assim, sei lá, antes o cara tinha que contratar um ator pra fazer, faz de conta, 40 diárias pra fazer um filme. Agora os caras contratam uma ou duas, e o resto você conseguiria replicar com inteligência artificial. Você acha que tá chegando isso assim? Acho que rápido? não ainda. Acho que as pessoas ainda se apoiam muito, assim, em confiar numa pessoa, num creator. É difícil falar, né, alguma coisa. Vai que daqui 2 meses muda tudo. Mas eu acho que não. Acho que ainda não é o primeiro movimento. E você viu, cara, uma notícia que saiu de uma influenciadora que tá ganhando, sei lá, tipo, $11 mil por mês em publicidade, que é uma influenciadora feita por inteligência artificial e tal. É bizarro, né? Mas a culpa é das pessoas também. Porra. Mas você acha que isso não é uma coisa, assim, muito pra ontem, assim? Eu acho que não. Mas posso estar errado. Não, claro, né? Pô. E, cara, uma outra parada que eu e você tem em comum é a coisa do gosto pela leitura. Você começou a ler com Harry Potter, né? Faz muito tempo. Eu sinto que parece que eu sou muito mais velho que você, porque eu comecei a ler com O Senhor dos Anéis. Nossa. Aí eu me sinto um ancião falando com você. Mas, assim, queria que você contasse. E depois disso, pô, você foi lendo muita coisa. Como que é a sua rotina de leitura hoje? Como que isso impacta no seu negócio? Ou como impactou? E se você ainda tem aquele sonho de escrever seu livro? Acho que eu tenho sprints, assim, tem momentos que eu consigo ler mais e momentos que eu consigo ler menos. Quando eu estou muito envolvido na empresa, na parte comercial, eu deixo um pouco de lado, assim. Por isso que você vai perdendo a vontade de trabalhar. Falta um pouco dessa rotina. Sempre tive dificuldade de equilibrar tudo, assim. Quando tem muita coisa na cabeça, ler se torna mais difícil. Então, sai um pouco da rotina. Quando eu estou mais tranquilo, leitura volta. Eu tenho um sonho muito grande de escrever um livro, principalmente de ficção. Mas eu vou começar pelo de não ficção e espero lançar algo em 2025. Se você fosse recomendar, pensando assim, na galera que está trabalhando com estratégia digital, que está começando, assim, alguns livros que você acha assim, cara, quando eu li esse livro, eu mudei o meu jeito de pensar em relação a isso, que fez diferença, assim, que você recomendaria para as pessoas lerem? Cara, por mais que eu goste de ler, a coisa que mais mexe o ponteiro na minha criatividade, na minha estratégia, é viajar e estar em contato com outras mídias fora do que a gente está acostumado, assim, é sair do Brasil. Então, primeiro, para estrategistas, para pessoas criativas, eu acho que viajar e consumir conteúdo do mundo mexe mais o ponteiro do que ler. Porque quando você está consumindo conteúdo, na verdade, já é um filtro
dos livros. Aí falando de livros, eu gosto muito de ler biografia, acho que inspira, né? A do Steve Jobs, por exemplo. E em termos de coisa mais técnica, eu gosto de ler coisas mais antigas, de como era o mercado antes, tipo Confissões de um Publicitário, esse tipo de coisa, acho bastante inspirador, assim. Pô, massa. E, cara, cita aí uns três caras, assim, creators que você acha que estão se destacando, assim, agora no nosso mercado. Que você fala assim, cara, esse cara é muito bom e por quê? No mercado de idiomas, só para tangibilizar o que eu estava falando, acredito que a Paula Gabriela seja um bom exemplo de uma pessoa que é engraçada, né, é bonita e é inteligente. Ela tem um mix, assim, e no idioma, especificamente, é muito perigoso quando a pessoa é só engraçada, porque ela não transmite a vibe de professor. Tem muito expert que a gente viu acontecer isso. É só pra isso. É, que a pessoa é mais influencer, é engraçada, mas pô, você não bota uma fé. Ela vai me ensinar mesmo? Tipo, né? Porque no idioma a pessoa tem que ter a didática, tem que ter um método para ensinar. No mercado gringo eu gosto muito do Dan Cole, como eu já falei. E qual que é o produto que ele vende? Ele vende sobre escrita e para ser creator, para você ser o seu próprio nicho. Essa frase que tem muita gente falando agora, de você ser o seu próprio nicho, até onde eu sei foi ele que... Não, pô, essa frase é do Scott Adams. Ah, sim, mas... Quem popularizou, né? Quem popularizou foi ele e, tipo, a galera tá pegando agora, assim. E um terceiro, acho que tem o cara mais inteligente ali, que é muito Ítalo, o Ícaro. Eu gosto muito dessa pegada de respostas mais profundas e tal. Eu gosto muito, assim. Ao mesmo tempo, eles são caras que vão dos extremos, assim, né? Eles são... dão umas respostas super inteligentes, bem construídas e tal, e umas puta alopradas, assim. Sim, sim. Acho que faz parte da construção. O Ítalo eu acho tão inteligente que em 2018, acho que ele estava mais no começo, marquei uma consulta com ele e fui lá perguntar umas paradas para ele, tipo, como que você estuda? E aí, valeu? Foi legal? Como você estuda? Como você decora as coisas? Tá? Fiquei perguntando umas coisas assim, tipo, nada de psiquiatria. Aí, mas qual que é o seu problema? Você não, só me... Pera aí, a gente já fala disso. Tem até uma fotinha com ele lá em 2018, muito diferente, eram os dois, assim, em outro momento. Mas acho que já era Milão a consulta, se eu não me engano. Caramba, que legal, cara. E para finalizar aqui, eu queria perguntar o seguinte. Se você estivesse entrando no digital hoje e tal, qual caminho que você seguiria? Qual conselho que você dá para uma pessoa que está começando agora no digital? Sinto que é o mesmo de sempre. Tu começa sem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Focado em um expert, achar uma parceria, ter um resultado e escalar ele. Depois ele vira vitrine pro que acontecer. Fiz isso lá com o Flávio no começo e como a gente fez uma história de 10 lançamentos de 7 dígitos, que não era algo tão comum na época, virou uma vitrine. Eu era o carinho do Flávio e todo mundo me respeitava por isso. Foi o que me abriu portas para fazer com o Ravi. O Ravi tinha um problema lá no tráfego, ele não conseguia escalar. Falei, eu faço isso todo dia, para mim é tranquilo. e aí entrei lá e foi a porta de entrada. E agora essa vitrine da Fluence, por exemplo, abre portas para outros experts, para outros caminhos. Enfim, eu acho que é de passo a passo. Acredito mais nisso do que já abrir um negócio que você vai fazer vários experts, não vai dar atenção para nenhum. E grande chance de você, na verdade, escolher ficar com um, assim, igual tem um monte de história no mercado, se tornar sócio de um. E acho que até a agência é um modelo que muita gente usa para encontrar um expert, se tornar sócio dele e deixar o resto de lado, assim. Acho que é isso, escolher um carinha para você... Mas não que você vai deixar seus clientes de lado, né? Não. Não, que no começo só tinha um, agora eu consigo ter uma equipe que vai gerenciando e tal, não estou mais no operacional. Nasci como gestor de tráfego, mas eu não abro o gerenciador faz uns 2 ou 3 anos. Tá bom, show de bola. Pô, Filipão, brigadão, cara, por ter vindo aí. Tamo junto. Espero que na sua próxima visita ao BR você venha de novo. Tamo junto. Valeu, gente.